Gente, olha eu aqui, Carol, enfermeira do Cantinho da Leitura, para mais uma live nesse ano de 2025. Vamos estar recebendo a professora, escritora Jassanã. Vamos bater um papo sobre a- o incentivo da escrita para o jovem no sala de aula. E com certeza vocês vão adorar. Vamos lá? Vamos lá, vamos chamar a Pro aqui. Oi, Oi, Jassanã! Carolina. Seja muito... Tudo bem? Tudo Tá bem, seja muito saindo o som bem-vindo. direitinho? Tá. Tá Tá? saindo o som Tudo direitinho? legal? Tá direitinho. Tá Ótimo. direitinho. Vou colocar aqui. Pronto. Pronto, vou Aí, ajeitar aqui. pronto. Agora deu certo. Deu certo. Deu. Seja muito bem-vinda aqui, Jassanã, ao Cantinho da Leitura. Que bom que você topou esse bate-papo. Mas antes de tudo, eu sempre gosto de perguntar se você aceita uma carona no Fusquinha da Maria Celes para a gente começar essa live. Ah, com certeza. Vamos lá. Linda. Esse Muito Fusquinha, linda. essa daqui é minha avó pequena, minha avó Maria Ah, Celes, uma paraense, muito batalhadora, e aqui era o Fusquinha onde ela andava com o motorista dela para poder fazer o pedido para as doações para a sua creche. que Então, aqui maravilha. é uma das marcas registradas aqui. Então, para Nostalgia. começar, Já tive um Fusca rosa. olha, Lindo. Rosa, olha, Rosa. Era uma sensação. olha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E para começar, quem é a Jassanã? Obrigada, gente. Olha, muito boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando, né, esse bate-papo da gente. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Jassanã, eu sou carioca, moro há 17 anos, morei 15 anos no Rio Grande do Norte, moro 2 anos aqui na Paraíba, na cidade de Nova Floresta. Sou professora, em mais ou menos com uns 28 anos de experiência em sala de aula. Já tive a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos, desde o infantil até a EJA, numa, numa sequência aí de anos de dedicação, com muito gosto, com muito amor e muito prazer. Uma Olha, pessoa, assim, bastante dedicada às minhas leituras, às minhas escritas, há pouco tempo, né, enveredando por esse caminho de externar aí tanto sentimento, externar tantas reflexões de forma concreta na escrita e partilhando um pouquinho com as pessoas que se propõem a entender esse interior nosso. olha, estou muito feliz de receber. E aqui quem está com a gente é Nairzinha Spinelli, uma contadora de história, Oh, que uma coisa escritora que eu boa! sou apaixonada por ela. Oi, Nairzinha, meu amor, maravilhosa. Boa noite, Olha muito as boa noite. coincidências. Você morou, né, no Rio Grande do Norte. Eu sou potiguar de coração. Nasci no Pois Rio é, Grande do Norte. Saí com 1 ano de idade, mas nasci na maternidade Januário 5, na enfermaria Sempre Vivas, que massa. lá no Rio Grande do Norte, né? Tem até um cantor que ele fala, o Alan Peça. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. É muito linda Muito bonito, a né? música Eu dele. tenho um E carinho muito grande pelo Rio Grande do Norte. Rio Grande do Muito. Norte é perfeito. Terra de Camargo Cascudo, né? Isso, exatamente. E de pessoas assim, acolhedoras, Sim, simples, né, afetuosas, isso é muito bom. Você se sentir acolhido num lugar que você verdade. chega muitas vezes perdida, sem conhecer por completo, mas quando você é acolhido faz toda a diferença. Com certeza. E Jassanã, teve alguém que te inspirou para você enveredar por essa parte da escrita? Teve alguém que lia história para você? Como é que foi esse clique para poder você escrever e se tornar professora também? Como é que é isso? Teve alguém que incentivou É, você? eu sempre falo, eu sempre comento.
eu tive uma professora muito, muito, muito especial, muito carinhosa, né? Muito dedicada. Professora Selene tem meu carinho, minha admiração. E isso na época lá do ensino fundamental. E ela ensinava de um jeito tão afetuoso que me fez, né, desde aquela época, me apaixonar pelas letras, né, pelas leituras, pela parte das linguagens. E aí o tempo foi passando, eu com muita afinidade, sempre com muito gosto pela leitura, eu sempre escrevia. Mas é aquela coisa, você escreve, guarda, coloca na gaveta e vai esquecendo. Escreve, coloca na gaveta e aquilo vai se perdendo. De uns 3 anos para cá, eu comecei a perceber que eu não podia mais guardar e deixar esquecido. Esse trabalho ele tinha que ser, de alguma forma, mostrado, dividido, partilhado. E foi quando eu entendi que quando a gente tem muita coisa guardada, Uhum. a gente precisa partilhar. A gente precisa Verdade. dividir isso com as pessoas. Foi quando eu comecei a escrever e realmente deixar num cantinho. Falei, não, isso aqui vai de alguma forma servir para alguém. Isso vai poder contribuir com alguém, né? Então esse clique partiu dessa ideia de eu realmente sentir essa vontade de dividir com as pessoas tudo aquilo que eu estava sentindo. E assim, essa minha paixão pela leitura e pela escrita também, eu conseguia, de um tempo para cá, cada vez mais motivar os meus estudantes. O meu trabalho, os últimos anos, eu tenho focado com o ensino médio. E a gente sabe que os jovens, eles têm uma capacidade infinita, né? Eles são extremamente habilidosos, extremamente talentosos. Basta aquele incentivo, né? Quando o nosso olho brilha e você consegue alcançar esse estudante, você consegue motivá-lo para esse caminho. E graças a Deus eu venho fazendo. Nas minhas salas de aula, eu trabalho tanto no RN quanto na Paraíba, eu consigo vir fazendo esse trabalho de incentivo, de motivação. A Paraíba, ela é um estado muito, muito rico em programas e ações, sabe, Carol? Sim. Posso te chamar de Carol, né? Pode? Ela vem de muito tempo ofertando ações e programas de incentivo mesmo, né? A descoberta de talentos, de habilidades. E um desses talentos, justamente, é a FLIRRED, é a Feira Literária do Estado da Paraíba, em que Sim, todo ano eles homenageiam, né, uma personalidade paraibana e a gente desenvolve um trabalho com os estudantes. O ano passado, o homenageado foi Pedro Américo, e nós conseguimos êxitos, né? Conseguimos descoberta de talentos incríveis dentro das salas de aula. Inclusive, na escola que eu trabalhava, uma escola num distrito, aqui em Picuí, descobrimos talentos maravilhosos. E aí, eu até deixei aqui separadinho para te mostrar. Ó, vou mostrar para o pessoal. oh, E foi o livro, né, da FLIRRED do ano passado, com o homenageado Pedro Américo, e que traz os textos produzidos pelos nossos alunos. E eu também gente, participei, né, da FLIRRED na categoria Professor com a Escrita de Crônica. Isso foi de uma satisfação muito grande, né, poder contribuir dessa forma. e os Ah, meninos têm quantos anos? A faixa etária de quantos eles, anos? Os que eles fizeram. têm a faixa etária entre 15 e 17 anos, nessa faixa. Esse aqui foi um outro trabalho nosso também. Juventude Que nas Letras. lindo! Gente, que capa linda! Linda, né? Quem foi o Linda. ilustrador? Lindo! E também tem produção dos nossos estudantes. E quem foi A o gente ilustrador dessa capa? Muito bonita. participa. Deixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu ver. Ela realmente é fantástica. Fantástica. Fantástica mesmo. Não tô achando. Achei. Matheus da Fonseca. Deus da Fonseca. Eu gosto Matheus muito da de Fonseca. falar que os ilustradores, eles dão vida às nossas escritas numa capa, viu? Isso. Muito, muito rica a imagem. E esse trabalho, ele motiva.
a gente, sabe? Quando você consegue realmente alcançar esse objetivo de incentivo, a gente se sente realmente gratificada, porque a gente conseguiu atingir esse objetivo, né? Com certeza. Verdade. E quando você disse assim, eu vou colocar minha poesia em uma antologia, a Karina tá aqui, Tá? a Karina vicia, gente. Karina, boa noite, um Isso, beijo. isso de participar de antologia vicia a gente. Quando eles começam a oferecer um, aí vem dois, aí vem três, aí vem quatro, cinco. É assim. Eu já sei como ela. Ô, Carol, bora participar de mais uma. Eu digo, tá bom. E como é que foi isso, de participar de uma antologia? E como é que foi a escolha do texto para ser colocado? Que eu acho que uma das coisas mais difíceis é escolher o que vai ser colocado, porque você sabe que vai ganhar outros olhos. Você sabe que vai ganhar outras opiniões, né? Exatamente. Então, eu tive acesso, né, ao edital da antologia de Karina e eu fiquei pensando, falei, por que não agora aproveitar, né, realmente para tirar lá daquele cantinho que eu estava guardando as minhas produções. Olha aí a oportunidade de mostrar, né, mostrar o que eu produzo. E aí fiz a inscrição. A dificuldade justamente foi de escolher qual texto, qual deles. Uhum, Ficou uma dúvida cruel. Mas o que eu pensei? Eu falei, não, para dar esse pontapé inicial, por que não levar um poema que tenta realmente apresentar quem é Jassanã? sim, Então, o primeiro poema que eu escolhi para participar da antologia é um poema que tem o título de Trajetória, que eu venho, através dos versos, contando um pouquinho, desde a Jaçanã menina até a Jaçanã mulher, o quanto ela viveu e tudo que ela viveu para chegar até aqui, né? E o segundo, que eu estou participando com dois textos, é uma crônica. Eu escolhi essa crônica, que inclusive eu a escrevi tem algum tempo, na uhum, época que eu trabalhava com o ensino fundamental, né? O ensino sim, fundamental era nessa época com crianças na faixa de 5 anos de idade, e eu vivi uma situação muito inusitada que me abalou e abalou a companheira de trabalho que eu tinha. sim, Acabou tudo bem, mas foi uma situação bastante inusitada, e essa vivência eu resolvi transformar num texto. Entendeu? importante. Essa crônica, ela representa realmente um momento e ela, de certa forma, homenageia o estudante que foi personagem dessa crônica. Hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós. Então, de certa forma, serviu até como uma homenagem para ele. Verdade. Isso é gratificante, né? Da gente poder se unir e homenagear alguém, né? Isso é de uma grandeza, de uma sensibilidade, né? Sim. E eu digo que a escrita a gente consegue, como disse uma vez uma paciente, Kátia, ela dizia assim, quando eu leio, eu atravesso essas janelas e percorro mundos aos quais eu nem imaginava existir. E é fato, né? É exatamente isso. Como que a gente consegue se transportar para outros universos? É impressionante. Verdade, com certeza. E já, Sana, e quais são as suas maiores inspirações no dia a dia? Você faz a crônica? Eu digo que quem faz crônica é incrível. Eu gosto muito de poesia. Eu estou indo um pouquinho para o conto e para infantil, mas acho que a crônica, né? Eu digo assim, eu digo que ela é mais rebuscada, ela é mais detalhista. É algo assim, parece aquele mesmo telejornal, né? De você apresentar mais na escrita. Eu sou apaixonada por crônica, sabe, Carol? Eu sou apaixonada por crônica. E assim, às vezes um acontecimento tão simples que não representa muita coisa para o outro, para a gente é uma inspiração fora do comum. Certa vez eu fui participar de um lançamento de um livro, e no Sim. lançamento desse livro, vou falar um nome, eu não aguento, não, eu tenho uma admiração fantástica por ele,
Tiago Germano. Tiago Germano estava lançando um livro, fomos, né, eu e meu esposo, para participar do lançamento desse livro, Sim. A Índole dos Cactos. E nesse evento, no final, recebemos um cactus como lembrança para trazermos para casa. Nesse dia, nós não tínhamos ido de carro próprio, então eu vim no transporte, vim numa van, tentando equilibrar aquele cactus de João Pessoa para Nova Floresta. Você imagina Meu 4 horas Deus! de viagem eu tentando equilibrar aquela plantinha, Mas equilibrar o né, cacto, imagine. sem que ela se quebrasse. Num determinado momento, eu muito cansada, eu cochilei com a plantinha e ela ameaçou cair. Ela ameaçou cair, eu segurei para que ela não rolasse vão afora. Sim. E imediatamente a reação foi que a reação da planta foi que eu me enchi de pelo, né? E isso foi uma inspiração. Eu escrevi a crônica Ação e Reação, Olha, inspirada, né, motivada nessa situação de trazer a planta e do quanto ela me fez refletir em relação às nossas reações diante de algumas situações, de alguns fatos e algumas pessoas. Então, assim, coisas corriqueiras do dia a dia me fazem escrever a crônica, que eu acho que tem um toque extremamente pessoal e sim. encantador. É uma visão que você tem de determinadas situações que te motivam àquela criação. É um texto fantástico. Olha, eu já quero saber onde é que tá esse para eu poder ler. Tá aqui com a Ótimo, gente te mando. também a Renata, maravilhosa, contadora de histórias, e também tá o Leonardo Rios, que é um jovenzinho, se não me engano, de 10 ou 11 anos, que publicou o primeiro livro dele, falando sobre uma mão com polidactilia, ou seja, com o dedinho a mais, Aham, e que ela sofre bullying. E sim. aí ele conta toda a história do bullying, de como se evitar o bullying, a importância de respeitar as pessoas. Eu achei ele maravilhoso. Interessantíssimo. Muito bom. Muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou Ó, gostando demais de participar. Muito obrigada pelo convite. eu que agradeço. E Jassanã, quando você se vê como professora escrevendo e você incentivando seus alunos a escreverem, como é que é isso para ti? Você saber que você está ali, como a gente está conversando aqui, estimular e acreditar que aquele jovem ali pode escrever. Que muitas vezes ele passa por algumas situações que ele pode estar escrevendo, ele pode estar demonstrando, porque às vezes tem uns que são mais tímidos, tem uns que Isso. eh, são mais comunicativos. Os mais tímidos, muitas vezes, eles acabam quebrando sua timidez nos versos. E como é que é isso pra ti? Inclusive, você tocou um ponto muito importante. Muitas vezes você vê aquele estudante quietinho, caladinho lá no cantinho dele, mas ele tem um universo dentro do peito. Ele tem um universo dentro da memória. E as letras, as palavras ajudam, né, a ele realmente a se mostrar, a se abrir para o mundo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, sabe? Sim. E todas as vezes que eu apresento um gênero textual, eu apresento um texto produzido por mim. E eu sempre coloco para eles: vocês imaginam quem foi que produziu, quem foi que escreveu? E aí, quando eu falo, né, o nome da autora, eles: nossa, professora, foi você que escreveu isso? Não foi, fui eu que produzi. Do jeito que eu produzi, vocês também podem e devem, né, enveredar por esse caminho da escrita. O exemplo, ele arrasta. O exemplo, Verdade. o exemplo motiva os nossos estudantes, né? E assim, esse trabalho de motivação, ele tem que vir acompanhado com um trabalho voltado também para a afetividade. A gente Uhum. precisa acolher, porque muitas vezes a gente recebe um estudante que saiu de casa, brigou com a mãe, brigou com o irmão, não tem o que comer, enfim, são diversas situações, são diversas realidades. E quando ele chega naquela sala de aula, na nossa sala de aula, esses exemplos,
Essas motivações, esse diálogo fazem com que ele acredite em si mesmo e consiga caminhar. Isso é muito importante. Verdade. Eu estava vendo assim a importância da gente dar, da gente incentivar e da gente ver o quanto você pode é, mostrar desde a escrita e até mesmo o desenho. Eu até separei aqui, Uhum. tem uma menininha que ela fica aqui perto, aqui no shopping, perto aqui de casa, e ela fica fazendo uns desenhos Sei. e vendendo os desenhos. Aí eu fiquei olhando ela, né? Ela deve ter uns 12 anos ou mais um pouquinho. E aí eu disse, olha, me faz, deixa eu. Aí, ó, isso tava no corredor assim de um shopping para outro. Olha aqui. Que lindo, gente. Olha para aqui. Borboleta. Que coisa mais linda. Olha só que talento. Olha, olha esse. Nossa, fantástico. E sabe quando ela. E aí ela, eu digo, gente, eu olhei assim, ela fazendo. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu digo, se essa menina tivesse um incentivo maior, e ela fica assim, fazendo o desenho dela e vendendo por R$ 5. Nossa, caramba. Ai, menina, Incrível. eu me arrepiei toda. Eu digo, vai, me dá um de cada, assim, mas eu fico imaginando se tivesse alguém para estimular essa menina, se tivesse alguém que dissesse assim nessa parte de desenho, né? Olha para isso. Olha que lindo. Ela deve ter, eu acho que ela deve Muito ter uns bonito. 15 anos, ó. Muito bonito mesmo. Lindo, lindo. Fantástico. Eu achei A lindo, ó. Esse, importância, olha o vestido. né, do incentivo, do apoio. Olha É. aí. Aí eu, gente, eu digo, eu disse assim, eu vou mostrar aqui ao pessoal nessa live da Jassanã, porque eu digo assim, a gente tem que valorizar, né? Esses adolescentes, as crianças, né? A gente tem que ver o quanto eles fazem parte da vida de cada um de nós, né? E Isso. eu sou enfermeira de formação, Jassanã. E eu digo que durante a pandemia eu me encontrei na poesia. Eu nunca tinha escrito poesia na minha vida. E aí na pandemia eu comecei a escrever poesia para os pacientes. Eles Olha contavam só. histórias deles e eu criava poesias, né? E a minha avó, por parte de mãe, de pai, minha avó Dulce, ela era uma poeta. Porém, era uma poeta que escondia suas poesias. Olha. E Olha aí. ela nos deixou há 6 anos. Ela faleceu no dia. Foi agora no mês de. Foi no mês de junho que ela faleceu, há 6 anos. E ela escrevia poesias belíssimas, porque ela perdeu meu avô muito cedo. Com Hum, 50 anos, meu avô faleceu aos 50, minha avó ficou viúva aos 40. E cara. continuou amando o Vandinho dela até os 93 Ah, anos. que lindo. Né? Então, aqui é o Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, que é meu primeiro livro. Aqui sou eu, no canal do Jari, lá em Alter do Chão. Quem tirou essa foto foi minha mãe. Foi. E o Vai Como Pode é o lema da minha avó materna, minha avó Maria, que dizia vai como pode, ou seja, nunca desista de sonhar, né? E o Saudade é a poesia da minha avó. E aqui eu vou te mostrar. Eu sempre leio uma poesia dela, mas hoje eu vou ler outra. Olha ela aqui, ó. Dona Dulce, Eita, dona Dulce, olha só, deixando toda legado. bonitinha. E aí eu tenho essa daqui eu acho muito bonita, é dela. Eu queria ter você novamente para mim, para junto poder morrer e ter alegria, enfim. Amei o homem certo, tive paz e felicidade. Hoje da morte estou perto, só quero tranquilidade. Se eu tivesse você, ainda tinha alegria, mas agora meu viver é lembrar como eu vivia. Que lindo, gente. Não, Quanto sentimento. é de arrepiar essa dela. Muito, E ela tinha letra muito parecendo sentimento aí. muito. Mu- E ela tinha, a letra dela parecia de caligrafia, Eu ia comentar isso. Algumas pessoas mais antigas, né? Ele tem aquela letra bem desenhadinha, de caligrafia mesmo. de caligrafia. E ela nos ensinava as letras, ela escrevia muito bem, ela lia muito, né? E sempre incentivou todos os filhos, os netos, os bisnetos, né? A poder ler. Hum. E ela pegava o prato, colocava farinha e com a ponta dos dedos ela ia fazendo todas as letras do alfabeto. Nossa, que coisa linda. Que
Aí eu coisa digo, linda. isso ela era fantástica, né? Eu digo assim, que às vezes a gente é egoísta, que a gente diz assim, poxa, podia ter deixado ela mais um pouquinho, né? Verdade. Aí, Oh, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente tem que ela aceitar, cumpriu a missão cumpriu a que ela missão dela, tinha. né? Com Verdade. certeza. Deixou muita coisa boa, não é? E já, Muito Sanã, bem. tem alguma poesia que você lembre sua aí que você possa recitar pra gente? Eu tenho um péssimo defeito. Esse defeitinho eu tenho. Eu não memorizo. Oh, meu Deus. Não consigo de jeito nenhum. Não consigo de jeito nenhum. Não Mas tem consigo. algum? Não De consegue, não tem jeito nenhum. jeito. Memorizar. Eu brinco até com o meu Eu esposo. consigo, eu, Ele tem uma eu consigo. facilidade fantástica. Ele memoriza versos, recita versos, mas eu não consigo. Consigo na hora da escrita. Agora, para recitar, péssima. Nossa, não é terrível com isso. É terrível. E já, Sanã, e você já, quando os seus alunos, já teve algum momento que os alunos, na hora que você mostrou sua crônica, sua poesia, algum deles se identificou com a sua escrita e veio, olha, Pro, eu me identifiquei com essa sua escrita, mudou meu dia. Teve algum momento já É, desse? na verdade, principalmente quando eu levo poemas, né? Que eu procuro mostrar como era a minha realidade, como eu vivia, as dificuldades pelas quais eu passava. Então, eles se identificam, principalmente as meninas, né? Porque eu sempre fui uma menina muito tímida. Depois, conforme a gente vai amadurecendo, é que as coisas vão se modificando. Mas aí, quando Verdade. eu começo, né, a colocar os versos de quando eu brincava sozinha, de quando eu me sentia muitas vezes rejeitada, escanteada. Aí as meninas, principalmente, elas se identificam. Nossa, também passei por isso, também vivi dessa forma. Sofri muito bullying por conta do meu nome, né? Jassanã, nome diferente. Então eu coloco isso também, essa questão da rejeição, da brincadeira, da chacota. Então, quando eu levo isso para eles, quando eu levo nos meus versos, aí realmente eles se identificam, né? Porque muitos passam por situações parecidas. Eu digo que essas brincadeiras que não são brincadeiras, né, que são bullying, né? Eu lembro que meu nome é Carolina Miranda do Espírito Santo. Aí tinha um professor de inglês, até hoje eu lembro dele. Ele pegava, faziam 40 alunos falar amém, toda vez na chamada. Meu Deus do céu. Menina, eu ficava louca. Aí eu digo, ai, olha, pense. Ou então falava Espírito, ou então falava assim, Santo. Só que Espírito Santo é um nome só. Aí eu tinha que dizer, Ah, Espírito Santo é um nome só. Né? Eu digo, gente, são coisas assim, são perversas, né? não, e Que a coisas que gente diz assim, marcam, né? Coisas que marcam, marcam a gente para o resto da vida. Marcam mesmo, sim, infelizmente. Tem verdade, coisas positivas muito legais, mas também tem coisas terríveis. E algumas coisas verdade. que eu vi, principalmente por conta, né, do meu nome e dessa timidez excessiva que, graças a Deus, eu consegui superar. Ah, eu passei por muita coisa ruim. Aí, quando eu levo isso e mostro para eles, aí realmente eles se identificam, sabe? Eu, e tem algo aqui que eu sempre gosto de falar, Jassana, que quando eu estava no hospital onde eu trabalhei, eu criei uma mini biblioteca, né? E começou numa caixinha de sapato com 5 livros. E mesmo assim, eles tinham cuidado com essa caixinha de sapato. Quando eu chegava lá, eles disseram, Carol, bagunçaram a caixinha. Aí depois foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou uma mini biblioteca com 1.000 livros. Esses 1.000 livros Nossa, hoje estão comigo. Que eu quero fazer uma coisa itinerante, né? Uma biblioteca um dia vai, né? Como vai minha avó, vai como pode. E durante a pandemia eu tive que retirar os livros por causa do cuidado, né? Então, assim, uhum. aí veio assim, o que que eu vou fazer agora, né? E aí eu comecei a incentivar que eles fizessem poesia. E eles ganhavam livros. E a cada dia eles foram Fantástico. aprimorando, aprimorando. E aí virou esse livro aqui que eu vou estar fazendo a mais um pouquinho a mais até o ano, fim do ano. Aí quando eu fizer a mais, eu vou estar mandando para ti ele. Ai, que Mas esse aqui, o Vai Como Pode, sem ser essa semana a outra, eu vou estar mandando pra ti. Ai, Esse que daqui. maravilha. Vamos lá, Viu? obrigada. Vou tá-
E esse daqui são só poesias dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. E essa capa foi feita por um paciente, o seu Daniel Campadelo, que fez. Ele tinha um caderninho onde ele ficava desenhando. Eu digo, ô, seu Daniel Campadelo, faz um desenho pro cantinho. Aí ele fez. E aí Trabalho. aqui, tá aqui. Aí você vai escolher uma página para eu recitar para você. É cadê? Da 13 a 127. 25. 5. Isso. Vamos lá. Nadja Mary. Guerreira, porque a luta e a vida dos afrodescendentes em um país de preconceito não é fácil. É preciso ter força e coragem. Seu Al Newton. E quem é a Nadja Mary? Olha Olha, ela aqui. A Nadja Mary é querida. uma bonequinha feita, é uma amigurumi feita pela Carolina Costa, que é uma maranhense, e é homenagem à Nádia, que foi técnica de enfermagem que eu trabalhei e que infelizmente perdemos. E a Mary foi uma enfermeira jamaicana que atendia os feridos de guerra na Guerra da Crimeia. E ela ficou anos, as escritas dela e o trabalho dela, o cuidado com o próximo, com os soldados, ficou muito tempo escondido. E só foi descoberta essas escritas durante, numa biblioteca na Inglaterra. E aí eu disse assim, vai ser homenagem, então vai ficar, né, Nadja Mary, né? Então Que essa daqui é a Nadja Mary. muito linda, por sinal. Ah, ela é. Muito linda. Eu sou Olha. apaixonada nela. Linda, linda, linda. E já teve algum momento que os meninos, eles teve algum momento que eles dizem assim, Pro, eu quero ser igual a senhora, Pro, eu quero me inspirar. Ou então aquele que nunca tinha escrito, você incentivou ou desenhou algo que marcou você. Justamente nessa escola que eu comentei, em Picuí, um dos meninos que produziu o texto, ele nunca tinha tido, talvez, a oportunidade de escrever. E aí, quando eu levei a proposta, quando eu apresentei o edital, vamos, vocês são capazes. Aí eu mostrei para ele, né? Eu tinha mostrado para todos eles, na verdade, mas esse me chamou muita atenção. Ele nunca tinha tido, como eu falei para vocês, essa oportunidade da escrita. E quando eu mostrei para ele as minhas produções, eu falei, olha só como é possível. E aí fui incentivando, fui orientando, e ele produziu uma crônica belíssima, que foi o Caio, Não. que foi justamente para essa produção da Free Rede e também para o Juventude nas Letras. E Eu esse quero, ano, eu mesmo eu pode não trabalhando dizer. com ele mais, né? Já estou em outra escola, mas eu sempre Sim, digo para ele, continue, não sim, pare, siga, né? E aí, graças verdade. a Deus, conseguiu motivar e fazer com que eles tenham essa sede aí de conhecimento e essa vontade de continuar essa produção. Isso é muito bom. E isso é o combustível para eles, né? Quando Exato. se ouve da professora, olha, da professora, você pode, né? Você vai conseguir. Então eles ficam extremamente, eu acho que eles ficam agradecidos, né? E o E veja encantamento que deles foi demais. Depois do produto final, eles falavam o tempo todo: Meu, nossa, fui eu que fiz isso. Eu fiz, eu consegui. Eu falei: você fez, você conseguiu, viu como é possível, né? E isso aí é que é importante, a gente mostrar para eles o quanto são capazes. Isso daí verdade. é o que mais me satisfaz realmente. E eu É o nosso. acho que isso do incentivo da escrita também, porque hoje tem tanto celular que às vezes o jovem ele se perde muito e ele não tem essa coisa da escrita, dele pegar o papel e escrever. Hoje eles digitam muito, escrevem, né? O tempo todo, estão ali produzindo, mas eu acho que não tem algo melhor do que você escrever para depois digitar, né? É uma questão. Essa questão da lei do celular, no meu ponto de vista, ela foi muito benéfica, porque eles estavam o tempo todo conectados, né? E aquilo já estava se tornando até de forma maléfica, estava se tornando um vício aquilo Sim. dali.
essa questão da lei do celular, né, da proibição do uso em sala de aula, ela foi muito positiva no meu ponto de vista, Uhum. porque ele se desconectou um pouco, né, das telas e começou a produzir mais. E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. O uso de rede social com muita abreviação de palavra, com muita gíria, isso prejudica a escrita do estudante, né? E fazer com que o estudante reconheça a necessidade de fazer o uso adequado da linguagem é bem complicado, porque acaba se tornando um vício. Essa abreviação, essas mensagens imediatas para eles, encurtadas, isso acaba sendo levado para o texto escrito. Então, isso é bem prejudicial. Por isso que eu vejo, né, como um grande benefício essa questão da limitação do celular, a proibição mesmo do celular, porque fez com que eles produzissem mais, escrevessem mais. Nada melhor do que você pegar e manusear um livro, Sim, cheirinho do livro, o cheiro do ou livro, não tem coisa melhor. pegar uma caneta, um lápis, né, e produzir, trabalhar com a sua própria letra, tentar Hum, concretizar através das palavras o que você está pensando, o que você está sentindo é fantástico. Deixando um pouquinho essas telas de lado, né? Graças com a Deus. certeza. Estamos Tem assim aqui, avançando nesse sentido. tem aqui uma relíquia, deixa eu te mostrar. Esse livro aqui, minha avó entregou a meu pai quando meu pai tinha 8 anos de idade. Meu pai vai fazer 80 esse ano. E ela escreveu assim para ele aqui, ó. Ao Relíquia. meu João Alfredo, com todo carinho ofereço-te este livro, pedindo a Deus que aprendas depressa a ler corretamente. Sua mãe, em 25 de dezembro de 1953. Nossa, que relíquia. Olha, Esse daí vale ouro, vale ouro. não é? Ouro, ouro, ouro. E tem outro que tá lá dentro, que meu avô deu para meu pai quando ele tinha 7 anos. E aí esse perdeu esse livro. E aí meu irmão, que leva o nome de meu avô, 70 anos depois, encontra esse livro em um sebo e entrega para meu pai. Meu pai sabia, quando ele abriu, ele parecia um menino. E aí ele abriu numa página sem, ele só bateu o olho e disse assim, tal, 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 tal. E era a frase que estava embaixo do desenho. Nossa, que legal. Imagina, Incrível, depois de 70 anos o livro tá na mão incrível. e ele Vai poder recordar, né? chegar nas mãos dele. Que coisa incrível. Verdade. É Coincidência. lindo, lindo, lindo. Muito legal. E Jassanã, e lá você ensina numa escola aí na Paraíba, é isso? Isso. Eu trabalho, na verdade, eu sou funcionária dos dois estados. Eu trabalho no estado do Rio Grande do Norte e trabalho na Ah, Paraíba também. meu Deus do céu, como é que é É isso? Dois uma loucura. estados. Dois É uma... estados. A sorte que, bem dizer, é cidade fronteira, né? Ah, Então, que eu consigo essa dinâmica com mais facilidade justamente pela proximidade. Mas é uma correria, porque uma hora eu estou numa escola, outra hora eu estou em outra, um dia eu estou num lugar, outro dia eu estou em outro. meu E assim Deus. a gente vai fazendo e cumprindo, né, a nossa missão. E para você, o que que significa ser professora nesse seu caminhar? É uma missão que me envolve diariamente, sabe? É uma missão que eu tento exercer da melhor forma possível, mesmo com muitas dificuldades, dificuldades estruturais, dificuldades em relação a alguns estudantes que infelizmente não são motivados, Uhum. não têm vontade, e a gente tem que quebrar essas barreiras, quebrar essas dificuldades, passar por cima dessas dificuldades. Mas Não, é uma missão que eu exerço com muito carinho, com muito amor, tentando não só partilhar conhecimentos, mas acolher o meu aluno, acolher o meu estudante, né? Tento, na medida do possível, ser ouvinte, amiga e ser afetuosa, porque muitas vezes
Essa afetividade, como eu comentei lá no início, muitas vezes Sim, ele nem tem no dia a dia dele, na casa dele, na família dele. Então a gente acaba verdade. abraçando isso tudo e seguindo com essa missão. Eu sigo com muita responsabilidade, com muito carinho. Eu tô lembrando que você falou isso, quando eu coloquei o cantinho da leitura, eu tive a possibilidade de ter um paciente, seu Roberto Apolônio, que ele perdeu a visão muito cedo. Sei. E ele tinha a Bíblia em braille. Que Aí fantástico. ele ficava lendo a Bíblia. Eu digo, olha, o seu Roberto Apolônio, hoje o senhor vai passar a palavra do Senhor pra gente. E aí ele pegava, se arrumava impecável. E aí, com a pontinha dos dedos, ele ia lendo a Bíblia inteira, uma parte dela, pra gente poder ter um dia de Gente, mais paz. incrível, né? Tá vendo? Eu Como digo, gente. Aí teve uma escritora, Bianca Piantino, Bruna Piantino, mineira, que ela fez um livro dela, Biscuit, em versão de braille. E aí ela pegou e presenteou ele com esse livro. incrível. Imagina a importância da inclusão, né? Então, assim, o braille é uma língua, o braille é uma forma de se expressar. Existe, é Nossa, algo que é importante a gente estar falando, porque existem milhares de pessoas que perdem a visão, seja ela muito jovem, seja ela adulto, e tem que se readaptar e conhecer outra maneira de se comunicar, né? outra maneira importante de se comunicar. E a gente precisa trazer essa questão da inclusão de forma verdadeira, né? Não é Sim. inserir, e se incluir. Levar Uhum, oportunidades para que eles possam se sentir parte também. Fazer. com certeza, verdade. Jassana, eu queria muito te agradecer. Estou Eu que encantada. agradeço. Vou tá mandando para você o livro, o Vai Eu Como Pode. E vou estar mandando também o cordel, meu último cordelzinho, tá? Esse aqui. São 3 cordezinhos em um, né? E espero que você goste. Vou separar uns cordezinhos menores para você poder trabalhar também Ah, com os alunos. obrigada. Espero que Trabalharei com você goste. prazer. E, Viu? com certeza, aí tem uma surpresa aqui. Quem passa por aqui Ah, ganha uma poesia. olha. Olha, será? Vamos lá. Vou te apresentar uma professora arretada. Teu objetivo é incentivar. Percorre o corredor da escola, leva criatividade nos papéis. É recebida com carinho. Alunos a se concentrar. Ela diz: hoje vocês vão escolher um sentimento, aquele que é o combustível para teu viver. Folhas a acolher palavras, aflora o ser de cada um. Vê até o semblante de emoção. Entre uma escrita e outra surge até um desenho. Complemento perfeito. Dar leveza a um mundo tão cruel. Esperança a cada minuto. Realidade a te abrir os olhos. Como entender o subjetivo, entrelaçar o objetivo? Pode? Claro! Cada vivência, cada verdade impulsiona os jovens alunos. Ser o futuro, transformar, encontrar teu eu. És Jassana. Ai, que lindo! Amei, cara. Muito obrigada. Aí eu vou Manda passar pra limpo mim. que a professora não pode receber assim não, senão fica desorientada. É bom assim quando risca, quando substitui, quando troca, a gente sabe que foi trabalhado. Sem ser essa semana na outra, aí eu vou passar ela a limpo, aí vou digitar hoje para botar lá direitinho. Oh, Mas meu aqui vai. Deus. Aí eu fiz anteontem. Usei aqui a pranchetinha. Eu digo, ai meu Deus, tem que sair Perfeito. alguma coisa aqui para Muito Jaçanã. lindo. Agradeço de coração. Agradeço muito a oportunidade. Fico devendo recitar. Fico devendo. Vou conseguir meu. Eu vou deixar o pessoal com gostinho, né? De curiosidade para ver os nossos textos. Acompanhem aí esse lançamento da antologia
Vai ter muito texto lindo, muita emoção, muito amor, muito sentimento. Agradeço de coração a oportunidade de estar Eu que aqui. agradeço. Jaçanã, como é que o pessoal pode adquirir os livros que tem as escritas dos meninos, dos Pronto, jovens? Karina, dos meninos, É esses esses dois que aqui, você mostrou. pronto, esses livros aqui, eles foram encaminhados para as escolas estaduais, Uhum, certo? Então, eles têm sei. esses livros apenas lá nas escolas. Uhum, entendi, entendi. Mas aí, se vocês tiverem interesse, a gente pode conseguir alguns exemplares. Eu queria um Pronto, desse daqui, ó, desse daqui que eu achei esse. Ah, pronto, achei vou lindo. mandar para você. Esse Mando sim. é perfeito, perfeito. Ah, Eu amei essa capa. Amei, tô né? louca. Uma ilustração Lindo, belíssima. lindo. É encantadora. Gente, belíssimo. É encantadora. Lindo, Vou mandar para lindo, você. lindo. Viu, meu amor? Muito obrigada. Vamos Deus tirar nosso abençoe. selfie. Vamos Vamos sim. tirar nosso selfie. Você quer Vamos. tirar foto com Maria Celes ou você quer tirar foto com Nadia Mary? Ah, com Maria Celos. Ela é muito, Olha muito ela. fofa. Vamos Lindo. lá, vamos tirar. Prontinho. Pronto? Aí, sem ser essa semana a outra, eu vou encaminhar para você o livro e os cordéis, viu? E fica com Deus e Pronto. qualquer dia eu apareço aí para Vem, conhecer a escola também. linda. Venha mesmo. Pessoal, muito boa noite. Obrigada, viu? Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, Carol. Deus abençoe. Tchau, gente. Amém. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Tchau. amor.